Bem-vindo! Neste vídeo, você vai ouvir uma longa e tranquila sequência de fatos sobre Bob Esponja Calça Quadrada. Você não precisa memorizar nada nem prestar atenção em coisa alguma. Apenas deixe as palavras passarem, enquanto fecha os olhos com calma. Esta é uma viagem pelo mundo da fenda do biquíni, um lugar que parece familiar, mas que guarda muitos detalhes que a maioria das pessoas nunca percebeu. Começamos bem no início, muito antes de Bob Esponja vestir sua calça quadrada. Bob Esponja. Calça quadrada nem sempre se chamou assim. Durante a primeira fase de desenvolvimento da série, o personagem principal tinha outro nome. Ele se chamava SpongeBob. Não como apelido ou nome provisório, mas como nome oficial. A série, inclusive, se chamaria SpongeBob Ahoy. Esse nome foi usado até depois da gravação do episódio piloto. O primeiro episódio, Procurando Emprego, foi totalmente dublado usando o nome SpongeBob. Todos os dubladores falavam esse nome em voz alta, sem qualquer dúvida. Só mais tarde surgiu um problema jurídico. O nome SpongeBob já estava registrado como um produto comercial, o que impedia a Nickelodeon de usá-lo legalmente. Stephen Hillenburg precisou mudar tudo no último momento. As vozes já estavam gravadas, a animação já tinha começado e a data de estreia se aproximava rapidamente, mas mesmo assim, o nome teve que ser alterado. A solução veio de forma inesperada. O nome Bob surgiu de uma ideia mais antiga. Em uma história em quadrinhos educativa que Hillenburg havia criado antes, já existia um personagem chamado Bob the Sponge. Assim, SpongeBob acabou se tornando SpongeBob. O sobrenome Calça Quadrada nasceu de uma brincadeira. O dublador Tom Kenny olhou para um desenho do personagem e comentou de forma casual sobre uma esponja usando uma calça quadrada. Hillenburg ouviu aquilo e soube na hora que era o nome certo. SquarePants descrevia mais do que apenas a roupa. Em inglês, square também significa alguém certinho, meio nerd, que não tenta parecer descolado. E isso combinava perfeitamente com Bob Esponja. Bob Esponja nunca foi pensado como uma criança. Desde o início, Hillenburg queria que ele fosse um adulto com uma personalidade infantil. Não uma criança que precisa crescer, mas um adulto que escolhe manter sua inocência. Bob Esponja foi criado como alguém que trabalha, tem um emprego e mora sozinho. Ele vive em um abacaxi no fundo do mar, sem pais ou responsáveis, e acorda todas as manhãs para ir trabalhar. Isso não foi por acaso. Hillenburg tinha uma visão muito clara. Bob Esponja precisava ser um adulto que escolhe conscientemente ser otimista, gentil e brincalhão, mesmo conhecendo o mundo e suas decepções. Para Hillenburg, crescer não precisava significar se tornar cínico, duro ou amargo. Por meio de Bob Esponja, ele queria mostrar que a inocência e o entusiasmo também podem existir na vida adulta, e talvez sejam até necessários para continuar feliz. Quando Hillenburg apresentou a série à Nickelodeon, surgiu quase imediatamente um conflito. O canal tinha sucesso com séries sobre crianças em idade escolar e queria que Bob Esponja também fosse uma criança que frequentasse a escola, acreditando que isso funcionaria melhor com o público-alvo. Hillenburg discordou profundamente. Para ele, o fato de Bob Esponja ser adulto não era um detalhe, mas o coração de toda a ideia. E ele estava disposto até a cancelar o projeto se não pudesse manter essa visão. No fim, chegaram a um acordo. Bob Esponja continuaria sendo adulto, mas a série teria uma autoescola, não para crianças, e sim para adultos que queriam tirar a habilitação de barco. Assim, surgiram a Sra. Puff e as histórias das aulas de direção. Com o tempo,
Ficou claro que essa foi uma das melhores decisões da série. A Nickelodeon ganhou um ambiente parecido com o escolar, enquanto a filosofia de Hillenburg permaneceu intacta. Bob Esponja é adulto o bastante para trabalhar, pagar contas e morar sozinho, mas falha repetidamente em tirar sua habilitação. Essa repetição fortalece o humor. Uma criança que reprova em um exame de direção é algo normal. Uma esponja adulta que tenta centenas de vezes e continua alegre é algo ao mesmo tempo trágico e cômico. Desde o primeiro episódio, essa vida adulta fica evidente. No piloto, Bob Esponja acorda cedo, se arruma para uma entrevista de emprego e está determinado a conseguir um trabalho no Siri Cascudo. O Senhor Siriguejo não é um pai nem um professor, mas um chefe, ainda que com atitudes paternas. Lula Molusco não é um valentão da escola, mas um colega de trabalho exausto, preso em um emprego que odeia. Patrick não é um colega de classe, mas um amigo adulto sem ambições ou responsabilidades. Bob Esponja trabalha 6 dias por semana, do começo da manhã até o fim do dia. Ele recebe salário, mesmo que provavelmente seja mínimo. Ele se sente perdido quando fica desempregado e entra em pânico quando é demitido. Em vários episódios, fica claro que trabalhar não é apenas uma obrigação para ele, mas uma parte essencial de quem ele é. Ele se vê como um cozinheiro. Quando não pode preparar hambúrgueres, perde o senso de valor próprio, um sentimento muito comum em adultos e raro em crianças. Apesar de sua vida adulta, Bob Esponja muitas vezes se comporta de forma infantil. Ele se empolga com facilidade, acredita no lado bom de todos e quase nunca antecipa conflitos. Esse comportamento não é sinal de burrice, mas de uma inocência escolhida. Hillenburg sempre deixou claro que Bob Esponja não é um idiota. Ele é ingênuo, mas não é pouco inteligente. Na filosofia da série, a inocência nem sempre vence, mas ela continua existindo. Bob Esponja continua sorrindo, mesmo quando falha, é ridicularizado ou explorado. Essa postura fez com que a série também conquistasse adultos, estudantes, jovens trabalhadores e até espectadores mais velhos se reconheciam no cansaço de Lula Molusco, na ganância do Senhor Siriguejo e na alegria simples de Bob Esponja. A série não falava sobre escola, mas sobre trabalho, vizinhos, sonhos que não se realizam e ainda assim seguir em frente. Isso deu a Bob Esponja Calça Quadrada uma profundidade rara para um desenho animado. Outro detalhe que só foi confirmado oficialmente mais tarde é que Bob Esponja é ambidestro. Nas primeiras temporadas, diferentes animadores alternavam entre a mão esquerda e a direita quando ele escrevia, cozinhava ou fazia outras atividades. Isso não era uma escolha intencional, mas resultado do método de produção. Bob Esponja é uma série guiada por storyboards, o que significa que diferentes artistas desenvolviam episódios de forma independente. Alguns eram canhotos, outros destros, e ninguém controlava com rigor qual mão Bob Esponja usava antes. Em um episódio da primeira temporada, chegou a ser sugerido por engano que ele era canhoto, mas isso foi apenas um erro. Durante anos, os fãs perceberam que ele trocava de mão sem explicação. Só na sexta temporada, isso foi esclarecido de forma oficial. No episódio em que Bob Esponja fica com uma farpa no polegar, ele diz em voz alta que é ambidestro, ou seja, usa as duas mãos. Com essa única frase, todas as inconsistências anteriores se transformaram em uma característica oficial do personagem. Essa habilidade combina perfeitamente com seu trabalho. Como cozinheiro, ele precisa executar várias tarefas ao mesmo tempo. Ser capaz de usar as duas mãos com a mesma facilidade o torna extremamente eficiente e ajuda a explicar por que
ele consegue improvisar tão bem em situações de pânico. Bob Esponja sempre se adapta, mesmo quando está fisicamente limitado, e essa capacidade de adaptação também faz parte do seu corpo. Como uma esponja do mar, ele consegue se regenerar. Ele perde membros, se rasga ao meio, é esmagado ou espremido e sempre se recupera mais uma vez. Isso significa que até danos que pareceriam permanentes são, para ele, apenas temporários. Junto com sua ambidestria, isso o torna quase indestrutível, tanto fisicamente quanto mentalmente. Aos poucos, fica claro que Bob Esponja é muito mais do que um simples personagem infantil. Ele é uma figura filosófica, um símbolo de perseverança e gentileza em um mundo que nem sempre recompensa isso. Justamente por isso, ele é perfeito para ser assistido repetidas vezes, sem fim. Depois das 3 primeiras temporadas e do sucesso mundial que Bob Esponja Calça Quadrada havia conquistado, Steven Hillenburg começou lentamente a sentir que a história já tinha sido contada. Para ele, a série parecia concluída. Bob Esponja tinha uma identidade clara. Os personagens estavam completamente formados e o mundo da fenda do biquíni estava firme, bem estabelecido. Hillenburg nunca teve a intenção de criar uma produção infinita. Aos seus olhos, Bob Esponja não era uma franquia, mas um projeto criativo fechado. Por isso, por volta de 2002, ele decidiu colocar a série de televisão em pausa e se dedicar totalmente a uma única história de encerramento: um longa-metragem. Esse filme não deveria ser um capítulo extra, mas um ponto final. Hillenburg queria parar antes que a série perdesse sua força. Ele sabia que muitas séries continuam por tempo demais e acabam prejudicando o próprio legado. Seu desejo era que Bob Esponja fosse lembrado como algo atemporal e completo, não como uma série que foi se esvaziando aos poucos. A produção do primeiro filme de Bob Esponja levou meses. Hillenburg trabalhou com um pequeno grupo de roteiristas e animadores em quem confiava plenamente. Eles se fecharam em um antigo prédio de banco e trabalharam de forma intensa no roteiro. O filme segue, de propósito, uma jornada clássica do herói. Bob Esponja é confrontado com dúvidas, rejeição e responsabilidade. Ele é ridicularizado por ser considerado infantil demais para se tornar gerente. No fim, é justamente esse otimismo infantil que se revela a chave do sucesso. Ao final do filme, ele alcança seu sonho e se torna gerente do Siri Cascudo. Para Hillenburg, aquilo parecia o final perfeito. O ciclo estava completo. A Nickelodeon via tudo isso de maneira bem diferente. Para o canal, Bob Esponja era, naquele momento, a marca mais lucrativa que eles já haviam tido. Brinquedos, roupas, jogos e licenças geravam valores enormes. A ideia de parar era simplesmente impensável para a emissora. Quando Hillenburg deixou claro que queria encerrar a série após o filme, ele foi ouvido com cordialidade, mas ignorado de forma firme. Hillenburg se viu diante de uma escolha difícil. As decisões do dia a dia, o tom e a direção da série passaram para outras mãos. A partir da 4ª temporada, muitos espectadores começaram a perceber que algo havia mudado. Não foi uma ruptura repentina, mas uma mudança gradual. O humor ficou mais alto, as emoções mais exageradas e os personagens foram sendo cada vez mais reduzidos a uma única característica. Bob Esponja deixou de ser um adulto otimista e passou a parecer mais uma criança hiperativa. Patrick mudou de ingênuo e bem-intencionado para ativamente maldoso. O Sr. Siriguejo ficou cada vez mais obcecado por dinheiro, sem aqueles momentos anteriores de calor humano e nuance. Lula Molusco perdeu sua profundidade trágica e passou a ser, cada vez mais, apenas um alvo de sofrimento constante. Esse processo
é frequentemente chamado de flanderização. Significa que um personagem vai sendo exagerado em um único traço até que todo o seu caráter se resuma a isso. Em Bob Esponja, isso aconteceu devagar, episódio após episódio. Para o público infantil mais novo, isso não era um problema. Eles passaram a conhecer os personagens dessa forma. Para os fãs mais antigos, porém, parecia que estavam assistindo a uma versão distorcida de algo que um dia amaram. Mais tarde, Hillenburg tentou explicar parcialmente essa diferença, dizendo que todos os episódios produzidos depois do filme, na verdade, se passariam antes dele. Assim, ele justificava por que Bob Esponja continuava agindo como se nunca tivesse se tornado gerente. Para muitos espectadores, no entanto, isso soou mais como uma solução de emergência do que como uma explicação convincente. O tom, o ritmo e a intenção da série tinham claramente mudado. Mesmo assim, Bob Esponja continuou popular. As crianças continuaram assistindo, as reprises continuaram passando e a marca seguiu crescendo. Para a Nickelodeon, isso era suficiente. Para Hillenburg, o sentimento era ambíguo. Ele amava sua criação, mas também via como ela estava se desenvolvendo de uma forma que ele nunca havia imaginado. Ele retornou mais tarde para o segundo filme e participou do terceiro, mas com um papel mais limitado. Sua morte em 2018 encerrou de vez qualquer possibilidade de ele recuperar o controle criativo total. Enquanto isso, o mundo da Fenda do Biquíni continuou a se expandir. Mais episódios, mais personagens, mais situações. Alguns detalhes eram definidos com cuidado, outros permaneciam soltos. A continuidade nunca foi o objetivo principal. E Bob Esponja Calça Quadrada sempre foi mais uma coleção de momentos do que uma história rigidamente contínua. Isso dava liberdade à série, mas também criava contradições. Curiosamente, uma dessas contradições acabou se tornando um fato oficial. Bob Esponja é ambidestro. O que começou como um erro de animação se transformou em uma característica do personagem. Assim, a série muitas vezes cresceu de forma orgânica. Essa mesma abordagem solta também aparece na inteligência dos personagens. Pense em Gary, o caracol de estimação do Bob Esponja. À primeira vista, ele parece apenas um animalzinho simples que só mia. Mas em um episódio antigo, fica claro que há muito mais ali. Nos sonhos, Gary mostra que consegue falar, compreender poesia e lidar com conceitos complexos. Ele usa termos científicos e demonstra reflexões filosóficas. Isso levanta a pergunta: Gary sempre foi inteligente e apenas escolhe não se expressar? Ou os sonhos revelam uma outra camada de consciência? Bob Esponja Calça Quadrada deixa muito espaço em aberto. Nem tudo precisa ser explicado. Algumas coisas podem simplesmente existir. Isso torna esse mundo mais tranquilo. Você não precisa entender tudo para se deixar levar por ele. Assim como o próprio oceano, a Fenda do Biquíni às vezes é lógica e às vezes absurda, mas sempre familiar. A repetição, a lógica suave e a dinâmica previsível criam uma sensação de segurança. Você sabe que Bob Esponja vai continuar amando seu trabalho, que ele vai continuar reprovando na prova de habilitação, que Lula Molusco vai continuar suspirando e que Patrick vai acabar dizendo alguma coisa boba. Não existe uma ameaça real, nem danos permanentes, nem um fim definitivo dentro dos próprios episódios. À medida que a série avançava e acumulava cada vez mais episódios, Bob Esponja Calça Quadrada foi desenvolvendo, pouco a pouco, uma lógica interna própria, baseada não em continuidade rígida, mas em sensação e ritmo. Os episódios não precisavam se encaixar perfeitamente. O mais importante
era que cada um funcionasse como um pequeno momento da vida no fundo do mar. Por isso, detalhes podiam mudar sem explicação. Bob Esponja podia ser extremamente competente em um episódio e fracassar completamente no seguinte, sem que isso fosse visto como uma contradição. O personagem permanecia reconhecível, mesmo quando seu comportamento variava. Um bom exemplo disso é o talento de Bob Esponja como cozinheiro. Dentro das paredes do Siri Cascudo, ele muitas vezes é tratado como algo garantido. O senhor Siriguejo o enxerga principalmente como mão de obra barata. Suas habilidades excepcionais só se tornam realmente visíveis quando ele atua fora desse contexto. Em vários episódios, fica claro que Bob Esponja tem ideias inovadoras, encontra soluções criativas e até é capaz de iniciar tendências. Ainda assim, essas ideias costumam ser ridicularizadas ou ignoradas no início, até começarem a gerar lucro. Só então vem o reconhecimento, e mesmo esse reconhecimento quase sempre é temporário e calculado. Esse padrão diz muito sobre a relação entre Bob Esponja e seu chefe, o senhor Siriguejo. Bob Esponja cria a partir do prazer e do entusiasmo. Ele quer deixar as pessoas felizes. O fato de poder ganhar dinheiro com isso é algo secundário para ele. Essa tensão aparece o tempo todo e funciona como uma crítica sutil à forma como trabalho e paixão são tratados no mundo adulto. Apesar de tudo, Bob Esponja permanece leal. Mesmo quando estaria melhor longe do Siri Cascudo, ele sempre acaba voltando. A cozinha é um lugar seguro para ele. A chapa é seu instrumento. A espátula é como uma extensão da sua mão. Quando por um momento ele acha que quer ser outra coisa, como artista ou celebridade, no fim fica claro que seu verdadeiro talento sempre o leva de volta a preparar hambúrgueres de Siri. Não porque ele não consiga fazer outra coisa, mas porque é ali que ele é mais ele mesmo. Essa clareza sobre quem ele é contrasta muito com Patrick. Patrick não tem uma identidade fixa. Ele muda de episódio para episódio, às vezes ingênuo e gentil, outras vezes cruel ou indiferente. Mesmo assim, Bob Esponja continua vendo nele seu melhor amigo. Essa lealdade é constante. Bob Esponja não olha para Patrick nos seus piores momentos, mas pelo que ele poderia ser. Isso torna a amizade desigual, mas também verdadeira. Bob Esponja não espera perfeição. Ele espera apenas presença. Lula Molusco também se encaixa nesse padrão. Ele costuma ser vítima de situações que não merece. Deseja silêncio, reconhecimento e valorização artística, mas recebe barulho, caos e indiferença. Ainda assim, nunca se afasta completamente de Bob Esponja. Em alguns momentos raros, ele permite que Bob Esponja chegue até ele. Esses momentos são pequenos e quase sempre logo encobertos por sarcasmo. Mas existem. Eles sugerem que Lula Molusco não é exatamente rancoroso, mas cansado. Cansado de sonhos que nunca se realizaram. A série não usa esses personagens para ensinar lições diretas, mas para mostrar sentimentos familiares aos adultos: cansaço, frustração, entusiasmo, esperança e decepção. Tudo é exagerado, mas não é falso. Isso faz com que Bob Esponja seja perfeito para assistir ou ouvir infinitamente. Sempre há algo familiar ao qual voltar. Até o mundo em que eles vivem contribui para essa sensação. A Fenda do Biquíni não é uma cidade realista, mas um conjunto de lugares que representam aspectos da vida. O Siri Cascudo representa o trabalho. O abacaxi é o lar. A autoescola é o fracasso e a insistência. A Lagoa Gu é o descanso. Cada cenário tem um significado fixo. Por isso, o mundo parece lógico, mesmo quando os acontecimentos não são. Curiosamente, a Fenda do Biquíni foi colocada de propósito em um local com um peso histórico forte.
O nome faz referência ao atol de Bikini, um lugar real no Oceano Pacífico onde foram realizados testes nucleares. Embora a série nunca diga isso de forma explícita, os criadores confirmaram depois que não foi coincidência. Alguns fãs veem nisso uma explicação para os animais marinhos antropomórficos, como se a radiação tivesse alterado a vida. Outros veem como um contraste irônico, um mundo alegre construído sobre uma história sombria. Seja como for, isso adiciona uma camada extra. Não é algo necessário para aproveitar a série, mas é interessante de saber. Essas camadas extras estão por toda parte, em diálogos, cenários e comentários rápidos. Elas nunca chamam atenção. Estão ali para quem quiser perceber e invisíveis para quem só quer se deixar levar. Com o passar dos anos e o aumento constante de episódios, Bob Esponja Calça Quadrada vai deixando de ser apenas uma série e se transforma em um tipo de som de fundo para várias gerações. As pessoas crescem com ele, dormem com ele ligado, deixam passando enquanto fazem outras coisas. A série vira uma constante. Não porque todo episódio seja perfeito, mas porque o mundo é familiar. Quanto mais você escuta histórias da Fenda do Bikini, mais percebe que até os personagens menores têm um papel fixo no ritmo da série. Gary costuma ser aquele que tenta avisar Bob Esponja, impedir excessos ou corrigir de forma sutil. Ele é a voz silenciosa da razão em uma casa cheia de caos. Esse padrão aparece com frequência. Personagens que falam pouco costumam ser os mais conscientes. Eles observam, reagem o mínimo necessário e deixam os outros se enrolarem sozinhos. Isso contribui para a sensação de calma da série. Nem tudo precisa ser dito. O silêncio tem significado. Às vezes, um olhar basta. Isso torna agradável ouvir sem precisar acompanhar ativamente. A forma como os episódios terminam também ajuda nisso. Raramente há uma conclusão definitiva. Os problemas se resolvem, mas não para sempre. Os conflitos desaparecem sem deixar marcas. Ninguém aprende uma lição permanente. Isso não torna a série superficial, mas leve. Tudo se reinicia suavemente. E isso traz segurança. Você sabe que, aconteça o que acontecer, nada vai dar errado para sempre. Mesmo quando os episódios ficam mais sombrios ou desconfortáveis, existe sempre uma leveza por baixo. Isso não é por acaso. Stephen Hillenburg queria criar um mundo em que falhar não levasse à exclusão. Bob Esponja falha o tempo todo. Ele reprova na prova de habilitação. É ridicularizado, demitido e explorado. Mas continua sendo aceito. Ele continua tentando. Essa repetição é reconfortante. Ela diz ao espectador e ao ouvinte que falhar não precisa ser o fim. A música tem um papel importante nisso. Grande parte da trilha sonora é composta por músicas antigas de exótica e sons havaianos. Elas são lentas, repetitivas e suaves, e carregam a sensação de um dia de verão interminável no fundo do mar. Mesmo quando as situações ficam agitadas, a música permanece calma. Esse contraste não incomoda, pelo contrário, puxa você ainda mais para um estado de tranquilidade. Bob Esponja pode ser barulhento e entusiasmado, mas seu entusiasmo nunca é agressivo. Ele é redondo, melódico, quase musical. Patrick fala devagar, com longas pausas. Lula Molusco tem uma voz monótona, cheia de suspiros e reclamações, mas raramente grita. Juntos, eles formam uma paisagem sonora que continua reconhecível, mesmo quando você não presta atenção nas palavras. Quando você passa mais tempo na Fenda do Bikini, percebe que a série usa muito a repetição, não por falta de ideias, mas como uma escolha consciente. As situações retornam em versões levemente diferentes. Bob Esponja se empolga com algo novo, vê apenas o lado positivo,
passa do limite e acaba voltando ao ponto de partida. Essa estrutura circular cria previsibilidade. O cérebro reconhece os padrões e não precisa ficar em alerta. Esse é um dos motivos pelos quais esse mundo é tão calmante. Um desses padrões recorrentes é a necessidade de reconhecimento de Bob Esponja. Ele quer ser visto, não famoso, mas compreendido. Ele quer que os outros sintam o que ele sente ao preparar um hambúrguer de siri ou ao se alegrar com algo pequeno. Muitas vezes, essa necessidade não é levada a sério. O senhor siriguejo enxerga apenas produtividade. Lula Molusco ouve apenas barulho. Mesmo assim, Bob Esponja continua tentando. Não porque espera sucesso, mas porque o ato de tentar já lhe traz satisfação. Essa postura o torna resiliente. Quando algo dá errado, ele fica triste por um momento, mas nunca quebrado. Ele se recupera rápido, às vezes literalmente, às vezes emocionalmente. Essa recuperação rápida impede que os episódios se tornem pesados. A tristeza pode existir, mas nunca permanece. O ambiente também contribui para isso. A água abafa. O som se comporta de forma diferente debaixo d'água, mesmo em um mundo de desenho animado. Os criadores brincam com isso de forma sutil. Explosões soam abafadas, gritos ficam arredondados. O silêncio parece macio. É como se houvesse sempre um filtro leve sobre tudo. Não existe um grande objetivo, nem uma missão definitiva. Às vezes, trata-se apenas de esperar, de não fazer nada, de deixar o tempo passar. Bob Esponja e Patrick observam águas vivas. Lula Molusco pinta em silêncio. O mar se move lentamente ao fundo. Esses momentos não servem para avançar a história, mas para criar atmosfera. Eles convidam à desaceleração. Essa lentidão também aparece no tempo das piadas. Os silêncios nem sempre são preenchidos. Existem pausas em que nada acontece. Para um espectador ativo, isso pode ser estranho, mas para quem escuta, é calmante. Elas dão espaço para se deixar levar. A série parece ter consciência disso de forma quase intuitiva, mesmo que esse nunca tenha sido um objetivo explícito. Conforme as temporadas avançam, o estilo de animação muda. As linhas ficam mais definidas, as cores mais vibrantes, os movimentos mais rápidos. Ainda assim, a base permanece a mesma. O mundo continua fechado em si. Não há progresso real, não há envelhecimento e não há um ponto final. Bob Esponja continua sendo quem ele é. Isso torna o tempo maleável. Você não precisa saber o que perdeu. Não precisa acompanhar nada. Pode simplesmente existir. Mesmo quando a série se parodia ou exagera, ainda existe um núcleo suave ali dentro. Esse núcleo é a sinceridade. Bob Esponja sente de verdade o que sente. Ele quase nunca mente sobre suas emoções. Não interpreta um papel. Isso o torna confiável. Você sabe que o entusiasmo dele é real e que a tristeza também é, mesmo que nunca dure muito. Essa honestidade é rara e transmite segurança. Enquanto você escuta e deixa passar os fatos, as observações e os pequenos detalhes, Bob Esponja Calça Quadrada deixa de ser apenas uma série de televisão e passa a funcionar como um fundo constante. Com o tempo, você percebe que até a linguagem da série tem um ritmo fixo. Frases se repetem, palavras retornam, entonações permanecem iguais. Bob Esponja costuma dizer as mesmas coisas do mesmo jeito. Isso não é preguiça no roteiro, é reconhecimento. O cérebro aprende esses padrões e já não precisa processá-los ativamente. Assim que uma frase começa, você inconscientemente já sabe como ela vai terminar. Isso acalma. É como ouvir uma música conhecida, cuja melodia você já sabe de cor, mesmo sem cantar junto. Patrick também contribui para esse ritmo. O jeito lento de falar,
As longas pausas entre as palavras e as conclusões que muitas vezes não fazem sentido fazem com que os diálogos desacelerem. Quando Patrick explica alguma coisa, nunca é de forma eficiente. Ele se perde, repete ideias ou chega a conclusões estranhas. Ainda assim, quase nunca é interrompido. Os outros personagens parecem aceitar o tempo dele. Com isso, toda a cena desacelera. O tempo se estica. Lula Molusco é o oposto, mas justamente por isso o equilíbrio se mantém. Sua voz monótona, cheia de suspiros, e suas respostas curtas trazem calma pela previsibilidade. Você sabe que ele vai reclamar. Sabe que algo vai incomodá-lo. Isso não muda. A frustração dele é estável. Pode soar negativo, mas uma negatividade constante cansa menos do que oscilações emocionais inesperadas. Lula Molusco continua sendo Lula Molusco. Ele raramente explode de verdade. Na maioria das vezes, apenas suspira e segue em frente. A série também usa muitos sons recorrentes. O sino do siri cascudo, o chiado da chapa, o leve balanço da água, o rangido das portas. Esses sons aparecem tantas vezes que se tornam quase um ruído de fundo. Eles marcam lugares e situações. Sem perceber, você já sabe onde está assim que um som específico aparece. Essa sensação espacial ajuda a relaxar. Você não precisa imaginar. Você reconhece. Até a tensão costuma ser neutralizada pela repetição. Quando Bob Esponja entra em pânico, isso acontece sempre de um jeito familiar. A voz dele falha, ele fala mais rápido, exagera. Mas esse pânico nunca dura muito. Você sabe que ele vai se recompor. Isso impede que a tensão se torne real. O corpo não reage com alerta, mas com reconhecimento. O pânico vira um tipo de som, não uma ameaça. Muitos episódios também têm momentos de completa quietude. Bob Esponja e Patrick sentam em algum lugar e não fazem nada. Eles olham, esperam, simplesmente estão juntos. Essas cenas são surpreendentemente vazias. Não há diálogo nem música. Às vezes, apenas som ambiente. Isso cria espaço para respirar. Esse espaço se amplia ainda mais quando você só escuta. Sem imagem, os estímulos visuais desaparecem. O que sobra é ritmo, voz e repetição. São exatamente esses elementos que ajudam os pensamentos a desacelerar. Você não precisa acompanhar nada, não precisa lembrar de nada. Pode simplesmente afundar. Aos poucos, a distinção entre episódios também começa a desaparecer. As histórias não terminam de verdade. Elas se dissolvem, como ondas que quebram e somem sem deixar rastro. Isso dificulta sentir um fim claro. Mesmo quando a música aparece mais, ela continua simples. Não há melodias complexas nem mudanças bruscas. Tudo se move dentro de um intervalo limitado. Isso não é acaso. É uma música feita para sustentar o clima, não para chamar atenção. Ela apoia, mas não exige nada. Quando você percebe tudo isso junto, fica claro que Bob Esponja Calça Quadrada, sem querer, se encaixa perfeitamente na necessidade de descanso. Não porque seja lento, mas porque é confiável. Você sabe o que vai encontrar. Sabe que tudo termina bem. Sabe que ninguém muda de forma permanente. Isso traz segurança. Dentro dessa segurança, dá para soltar. Os pensamentos podem ir e vir sem serem presos por tensão ou enredo. O mundo da fenda do biquíni continua girando independente de você. E isso permite, por um momento, não precisar participar. Se você escuta por ainda mais tempo, percebe que até os elementos mais absurdos acabam se tornando calmos pela repetição. Coisas que em outro contexto seriam estranhas ou inquietantes perdem a intensidade aqui. Uma esponja falante, uma estrela sem noção, um caranguejo obcecado por dinheiro. No começo, chamam atenção. Com o tempo, viram parte do normal.
O cérebro os aceita como elementos fixos de um ambiente familiar. Quando algo se torna familiar, desaparece a necessidade de analisar. O mesmo acontece com o humor. Muitas piadas não existem para provocar gargalhadas, mas um sorriso leve. São previsíveis, às vezes até bobas. Mas é justamente essa simplicidade que as torna suaves. Não há surpresas que te despertem. Mesmo quando algo inesperado acontece, logo é neutralizado por uma reação conhecida. Bob Esponja ri. Patrick não entende. Lula Molusco suspira. O equilíbrio se restaura sozinho. Outro elemento calmante é que ninguém realmente avança ou retrocede. Ambições são ditas, mas raramente alcançadas. Objetivos são estabelecidos, mas nunca concluídos de forma definitiva. Bob Esponja quer tirar a habilitação e continua tentando. Lula Molusco quer reconhecimento e continua esperando. O Senhor Siriguejo quer ficar mais rico e continua insatisfeito. Essa estagnação não é fracasso, é escolha. Ela mantém o mundo estável. Não existe pressão para mudar. Essa estabilidade forma um círculo seguro. Você pode girar dentro dele infinitamente, sem precisar chegar a lugar nenhum. E é exatamente isso que ajuda a relaxar. O mundo moderno é feito de progresso, prazos e expectativas. A fenda do biquíni não é. Tudo pode permanecer como está. Até os erros podem voltar. As lições dos episódios quase nunca são pesadas. Às vezes, nem existe uma moral. Às vezes, algo é aprendido e esquecido no episódio seguinte. Isso pode parecer vazio, mas é libertador. Nem tudo precisa ser lembrado. Nem toda experiência precisa virar ensinamento. Algumas coisas podem simplesmente acontecer e desaparecer. A forma como o tempo é tratado reforça isso. Os dias se parecem. As estações quase não existem. Não há uma noite verdadeira, nem envelhecimento real. Os personagens dormem quando a história precisa, não porque faça sentido. O tempo é flexível e suave. Isso facilita soltar o próprio tempo também. Quando você escuta sem assistir, a separação entre as cenas se desfaz. Tudo flui junto. Vozes vêm e vão. Sons aparecem e somem. Não existe uma estrutura rígida pedindo atenção. É como flutuar debaixo d'água e ouvir os sons da superfície, abafados e arredondados. Até o silêncio aqui não parece vazio. Ele é preenchido por presença, mas sem tensão. É um silêncio que pode ficar. E isso é raro. Muitas histórias têm medo do silêncio e tentam preenchê-lo. Bob Esponja deixa o silêncio existir. Isso faz com que o mundo respire. Aos poucos, ouvir se torna mais importante do que o conteúdo. As palavras já não precisam ser seguidas. Elas viram som, ritmo e fundo. Você não precisa saber do que se trata. Não precisa entender nada. Pode simplesmente ir afundando enquanto o mundo continua falando. Talvez essa seja a maior força dessa série nesse contexto. Ela segue em frente sem pedir nada de você. Aceita a sua presença, mas não depende dela. E é justamente por isso que fica mais fácil soltar. Quando você se aprofunda ainda mais nesse mundo, percebe como existe pouco conflito de verdade. Há diferenças de opinião, mal-entendidos e pequenas irritações, mas raramente existe hostilidade real. Mesmo personagens que parecem não se gostar, continuam fazendo parte da vida uns dos outros. Ninguém desaparece para sempre, ninguém é excluído. Tudo se move dentro do mesmo círculo. Isso cria uma sensação de continuidade que quase embala. Veja, por exemplo, a forma como a raiva aparece. A raiva em Bob Esponja. Calça Quadrada é alta, exagerada e curta. Ela surge intensa, mas se apaga rápido. Não existe ressentimento acumulado ao longo de vários episódios. Ninguém guarda mágoa de verdade. Assim que a situação passa, a raiva também vai embora. Isso torna as emoções leves.
Elas surgem e desaparecem sem deixar marcas. Para quem escuta, isso significa que não fica nenhuma tensão emocional no ar. Até a vergonha e o fracasso ganham outro significado aqui. Bob Esponja. Calça Quadrada não é uma história que caminha para um destino. Ela é uma constante. Um mundo que se repete sem se desgastar. Você pode deixá-lo existir, enquanto aos poucos vai ficando mais quieto. Não precisa acontecer mais nada. Tudo o que é necessário já está ali. O mundo permanece igual. As vozes continuam suaves. Nada exige uma resposta. Isso basta. No fim, o que fica é a sensação de um mundo que não precisa de direção e não pede encerramento. Um lugar que continua existindo sem que alguém precise acompanhá-lo ou segurá-lo. Onde as vozes mantêm o mesmo ritmo. Onde os lugares não mudam e os acontecimentos não carregam peso para o próximo momento. Justamente por isso, tudo pode seguir em frente com calma, sem expectativa e sem tensão. Enquanto a fenda do biquíni permanece a mesma, com seus sons familiares, vozes conhecidas e padrões simples. Com sorte, você já deve ter relaxado bastante. E, se ainda não, apenas aproveite a tranquilidade e imagine um dia bonito e sereno na fenda do biquíni.